Sabe quem voltou? O VS Ranking. Vocês estão pedindo há um tempão pro VS Ranking voltar e ele voltou com programas especiais agora nessa época de final de Champions, de Copa do Mundo, e voltou completo, tá? Voltou também com o número VSR, essa bobagem que vocês amam. Eu tô mais velho, mas em compensação, eu tô com mais cabelo e mais magro também. Então vamos começar depois da vinheta. O tema do programa de hoje são as melhores seleções campeãs do mundo. Vou elencar aqui do 10 até o 1 as melhores seleções campeãs do mundo. Antes da gente começar, eu vou dizer para vocês o número VSR. Aquela estatística estapafúrdia, aquela estatística inusitada que vocês ficam se perguntando, é verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? E aí eu deixo para vocês decidirem. O número VSR do programa de hoje é 34. Anotem aí e tentem descobrir qual é a explicação do número VSR que eu vou falar no final do vídeo. Esse programa é muito difícil de fazer porque temos grandes campeãs do mundo e aí eu fui tirando algumas. Tem uma, por exemplo, que o pessoal fala muito, mas eu acho que a seleção jogou mal na Copa, por exemplo, a Espanha de 2010. Então vou começar aqui na 10ª posição com a Itália, campeã do mundo de 1982. Muita gente, pelo fato da Itália ter eliminado o Brasil, muita gente quer tratar a Itália como um time fraco, mas não era. Era um time de ótimos jogadores e ali se destacavam Baresi, Zoff, Tardelli, Altobelli, Paulo Rossi. E esse time era uma equipe muito qualificada tecnicamente, que demorou a embalar na Copa. 3 empates na fase de grupos, passou no número de gols marcados. É a seleção campeã do mundo que mais empatou no título, mas depois, no mata-mata, engrenou. Grandes vitórias sobre a Argentina, sobre o Brasil. Pra que isso? Pra que o Paulo Rossi foi acordar logo contra a seleção brasileira? Desnecessário. Depois, sobrou contra a Polônia na semifinal e contra a Alemanha na final. A Itália de 82 era um bom time que cresceu na hora certa. Fica no 10º lugar. Na 9ª posição tem Itália de novo, e aí eu tô me referindo à Itália de 2006, que é uma das seleções que menos sofreu gol na história da Copa do Mundo entre as campeãs. Naqueles 7 jogos de 2006, a Itália só levou 2 gols. Era um time recheado de grandes jogadores, jogadores de muita qualidade. E olha que o treinador Marcello Lippi implorou pro Maldini ir para a Copa, mas Paolo Maldini disse, a minha história eu já escrevi, não vou. E não foi na que a Itália foi campeã. Mas a Itália tinha Buffon, Pirlo, Cannavaro, Nesta, Totti, Del Piero, muito jogador qualificado. Fez uma primeira fase ali controlando meia boca e no mata-mata cresceu demais. Suou para eliminar a Austrália, gol de pênalti do Totti, depois atropelou a Ucrânia, e na semifinal fez uma das maiores partidas da história das Copas, ganhando da Alemanha na prorrogação por 2-0, a Alemanha dona da casa, e na final aquele jogo épico contra a França, com direito ao Materazzi provocando e levando aquela cabeçada do Zidane, para depois o Buffon consagrar o time italiano nos pênaltis. A Itália campeã do mundo em 2006, na 9ª posição. Chegamos ao 8º lugar, e o 8º lugar pinta o Brasil pela primeira vez no programa. É a seleção brasileira campeã do mundo em 1994, que aqui no Brasil muita gente tem a percepção de que era um time ruim, que era um time burocrático, até era um time muito precavido e um time que tem muitos méritos por praticamente nunca ter sofrido o risco de perder a Copa do Mundo. Talvez na campanha inteira, o único momento que o Brasil correu o risco de perder o título foi nas quartas de final, depois que abriu 2-0 na Holanda e a Holanda empatou em 2-2. Ali foi o único momento nos 7 jogos que o Brasil correu o risco de perder na Copa. Mas era um time muito sólido defensivamente, com o Dunga controlando o meio-campo e do meio para frente, Bebeto e principalmente Romário brilhando. Eu costumo dizer que o Brasil de 94, se ele fizesse metade das chances claras que ele teve nos jogos, só metade, ele ganharia todos os jogos por 3 gols de diferença. Assim seria contra os Estados Unidos, assim seria contra a Suécia,
na semifinal e na final contra a Itália o Brasil teve ali pelo menos 2 chances claras de gol. Era um time muito eficiente, mas que falhou na hora de botar a bola na rede. Mas era um grande time de futebol, 8º lugar para o Brasil. Na 7ª posição tem a atual campeã do mundo, a Argentina, que levantou a taça em 2022 no Catar. Contra a Argentina tem um índice muito problemático. É a campeã do mundo com o pior aproveitamento entre todas as campeãs do mundo. 66,7% de aproveitamento. Isso quer dizer que a cada 3 pontos disputados, a Argentina ganhou 2. Então é o pior aproveitamento. Mas isso não apaga um time que gerou entretenimento pra gente, né? Começou perdendo para a Arábia Saudita, depois teve que suar sangue para fazer o 2-0 em cima do México. Se a Argentina empatasse aquele jogo, estaria praticamente eliminada. Nas oitavas de final, dominou a Austrália, mas quase tomou um empate com o Dibu fazendo um milagre na última bola. Contra a Holanda, também dominou o jogo. Quando piscou, estava empatado e eliminou a Holanda nos pênaltis. Na semifinal foi a mais tranquila. Atropelou a Croácia com uma jogada fantástica do Messi em cima do Gvardiol. E a final é o maior jogo da história das Copas, aquele Argentina 3, França 3 e a Argentina ganhando nos pênaltis. No geral, era um time que teve um Messi jogando muito bem. Então por isso que eu coloco aqui mais pra frente essa Argentina, que tinha muitos problemas, mas pelo entretenimento causado, pela forma com que o Messi jogou, 7 gols, 3 assistências nas 7 partidas, a Argentina ficou nessa posição, mas era um time que flertou com o perigo, mesmo assim se deu bem. Na 6ª posição no BS Ranking de hoje, vamos voltar lá para 1974 e falar da Alemanha, que era repleta de craques, repleta de jogadores icônicos na história do futebol. E eu tô falando do goleiro Sepp Maier, tô falando do Beckenbauer, para muitos o maior defensor de todos os tempos, do lateral Breitner, que jogava demais, do Overhart, que era um excelente ponta, do Gerd Müller, um dos maiores 9 da história do futebol. Era um time recheado de craques na Copa jogando em casa, mas no Mundial esse time fez muita força para jogar, chegou a ser vaiado dentro de casa, tamanha dificuldade para jogar, e esse time caiu aqui no ranking por uma questão. A Alemanha de 74 entregou um jogo dentro da Copa do Mundo. É bem verdade que quem assistiu aquele Alemanha Oriental 1, Alemanha Ocidental 0, vê que a Alemanha soube fazer, não foi nada escandaloso. Mas todo mundo sabe que a Alemanha perdeu para a Alemanha Oriental para fugir do grupo mais forte na fase semifinal, o grupo que inclusive tinha Holanda e Brasil. Mas no mata-mata esse time jogou para o gasto, jogou o que precisava e na final teve o mérito de bater a sensação da Copa, a Holanda de 74, mesmo saindo atrás. Então, na 6ª posição, a Alemanha no seu primeiro título mundial. Na 5ª posição no BS Ranking de hoje, a 5ª melhor campeã mundial vai a Argentina de 1986. E é evidente que aquele time tinha graves problemas coletivos, aquele time tinha alguns jogadores de qualidade muito duvidosa, mas aquele time era um time que crescia nos jogos importantes, que conseguiu ser ofensivo e, de certa forma, encantar, principalmente no mata-mata. E, lógico, a gente tem que falar do ápice, do auge de Dom Diego Armando Maradona, com golaços, como no gol mais bonito da história das Copas contra a Inglaterra, no golaço também contra a Bélgica, no Maradona conseguindo dar a assistência fantástica para o gol do título do Burro Chaga. Então, por isso tudo, a Argentina fica na 5ª posição. Não vai ter glamorização de uma trapaça que o Maradona fez. O gol de mão é uma trapaça. Não deveria acontecer e que pena que não tem VAR para impedir esse gol de mão. Na 4ª posição aparece o Brasil de 2002, única seleção na história a ser 100% ganhando 7 jogos. Algumas outras foram 100%, mas não vencendo as 7 partidas. Era um time jogando no 3-5-2 e muito ofensivo, que é a prova de que não tem nada a ver jogar com 3 zagueiros e ser defensivo. Inclusive, é um dos times que tem o maior saldo de gols na história das Copas. 14 gols de saldo em 7 jogos. O Brasil está empatado nessa estatística com a Alemanha de 2014.
Será que a Alemanha de 14 aparece nesse programa aqui? O Brasil de 2002 era um time que reunia também lendas do futebol. Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Cafu, Roberto Carlos. Então era um time que funcionava muito bem, muito eficiente, que também passou alguns apertos na Copa, teve que virar contra a Inglaterra, estava tomando um calor da Bélgica nas oitavas, até ser ajudado ali pelo aquele gol pessimamente anulado do Wilmots, mas era um time que sabia como chegar ao resultado e na final, na primeira vez em que se encontraram em Copas Brasil e Alemanha, o Brasil levou a melhor, sendo o primeiro pentacampeão. 100% de aproveitamento, 7 jogos, 7 vitórias. O Brasil fica na 4ª posição pelo título de 2002. Eu perguntei, será que a Alemanha de 14 ia aparecer aqui nesse programa? E vai aparecer nesse programa. É uma pena, né, que a gente tem que falar isso. Era melhor nem lembrar. Mas a Alemanha de 2014 era um time que chegou ao Brasil com um modelo de jogo muito bem assimilado, com jogadores muito qualificados e jogadores também num nível excelente. Neuer, Lahm, Hummels, Kroos, Schweinsteiger, Thomas Müller. Tinha o maior artilheiro das Copas, que se tornou o maior artilheiro das Copas. Nessa Copa, estou falando de Miroslav Klose, e um time que, basicamente, passou aperto muito grande contra a Argélia nas oitavas de final. Não era esperado aquilo, o Neuer salvou a Alemanha, mas depois, tanto nas quartas de final contra a França, quanto na semifinal contra o Brasil e na final contra a Argentina, a Alemanha conseguiu resistir, conseguiu mostrar um futebol de qualidade, um futebol envolvente, com Toni Kroos, Schweinsteiger, até o Khedira, o Özil, jogando muito no meio-campo, e foi uma excelente campeã mundial. Pena que ganhou na nossa casa quando estava tudo preparado, ou deveria estar tudo preparado para o Brasil ser campeão. Na segunda posição tem Brasil. O Brasil de 1958 é a segunda melhor seleção campeã do mundo. Para começar, a única que teve jogando o tempo todo, ou praticamente o tempo todo, Pelé e Garrincha, os dois num nível absurdo. Eles começam a Copa como reservas, viram titulares no terceiro jogo contra a União Soviética, dá show contra a União Soviética, naquela batalha do futebol irresponsável do Brasil contra o futebol científico da União Soviética, deu o Brasil. Nas quartas de final, um duelo duríssimo e violento contra o País de Gales, e depois 2 goleadas. Goleada na França na semifinal e goleada nos donos da casa, a Suécia, na final. Com o mundo vendo surgir Pelé, um garoto de 17 anos, sendo o furacão daquela Copa, fazendo 6 gols nos últimos 3 jogos da Copa do Mundo de 58. 1 contra o País de Gales, 3 contra a França e 2 contra a Suécia. A Copa do Mundo de 58, para o Brasil, foi quase que uma libertação do Brasil, tanto no futebol quanto como país. A prova de que o Brasil poderia ser vitorioso, e tudo começou com uma seleção encantadora, que ainda tinha Nilton Santos, o lateral que apoiava, tinha Didi, o príncipe, voando no meio-campo, eleito o melhor jogador da Copa. O Brasil de 58 na segunda posição. E o grande vencedor nessa volta aqui do VS Ranking, claro, é o Brasil de 1970. Uma seleção mágica, uma seleção que entrou para a história, uma seleção que é decantada a todo momento que a gente lembra e que a gente fala de uma grande campeã, de uma grande seleção de Copa do Mundo. A gente está falando, para começar, uma seleção que também ganhou todos os seus jogos. Ganhou os 6 jogos, 6 partidas, 6 vitórias. É bem verdade que teve alguns apertos, né? O jogo da terceira rodada contra a Romênia foi mais sofrido. O jogo contra a Inglaterra, né? Que foi um jogaço que reunia ali as últimas 3 campeãs do mundo, né? Brasil em 58 e 62 e a Inglaterra em 66. E para muita gente, quem ganhasse aquele jogo seria um time que iria arrancar para ser campeão, e acabou acontecendo. Tem também o exorcismo na semifinal contra o Uruguai, ainda muita gente martelando a derrota de 50, e o Brasil ganha na semifinal. E na grande final, numa disputa do primeiro tricampeão, Itália com 2 títulos, Brasil com 2 títulos, o Brasil atropela a Itália fazendo 4-1, com gols espetaculares, com uma cabeçada incrível do Pelé e com o último gol com a bola passando de pé em pé, um dos gols mais vistos e revistos da história,
com Clodoaldo roubando a bola, começando a bola passando no pé de todo mundo até terminar no pé do capitão Carlos Alberto Torres. Era uma seleção que o Zagallo conseguiu montar com 5 camisas 10, com 5 jogadores com posicionamento, postura e liderança de camisa 10. Tostão, Gerson, Pelé, Jairzinho e Rivelino. E todos eles funcionaram e como funcionaram. Por isso, a seleção mais decantada de todos os tempos ganha o primeiro VS Ranking da volta, é o Brasil de 1970. Assim fechamos o primeiro VS Ranking nessa volta. Espero que vocês tenham gostado. Já curte, se inscreve, compartilha. Manda lá para aqueles seus amigos. Você lembra, você estava pedindo a volta do VS Ranking? Tá aí, ele voltou. Manda o link, compartilha e vamos encerrando o programa. Achou que eu ia esquecer do número VSR, né? Eu tinha dito para você, número VSR 34. Matou o que é? Número VSR 34 segundos. O Edmilson demorou para conseguir vestir a camisa do Brasil na final da Copa do Mundo 2002. A camisa do Brasil de 2002, ela tinha uma espécie de uma malha mais fina por baixo da camisa. E aí o Edmilson precisou trocar a camisa durante o jogo. Eu não me lembro por quê, se ele estava sangrando ou se rasgou, eu acho que rasgou. E aí ele foi no banco, pegou uma camisa e depois, quando ele foi vestir, ele se enrolou com essa malha fininha e demorou pra caramba. O diretor de TV foi na arquibancada, voltou, foi na cara de jogador. Quando foi ver, tá lá o Edmilson todo embolado, parecia uma múmia com a camisa. E no fim ele demorou 34 segundos para vestir a camisa e poder voltar a jogar. Imagino que a fabricante da camisa não tenha gostado muito disso não, mas enfim. É isso, então fechamos aqui esse VS Ranking. Lembrando, o VS Ranking volta nesse período de final de Champions, final da Copa. Eu vou estar viajando, mas o programa não vai parar. O programa vai viajar junto comigo e a gente vai ter muito tema de Champions, de Copa do Mundo nas próximas semanas. Para isso é importante você se inscrever aqui no canal no YouTube da TNT Esportes, compartilhar esse vídeo, deixar o like, deixar o gostei e comentar. Sempre importante você comentar para engajar aqui com o conteúdo. Na semana que vem a gente volta ou a qualquer momento que tiver um VS Ranking fervendo.